Olha, a verdade é que o mercado financeiro ele ingressou na minha vida de forma, vamos dizer assim, subjetiva, né? Por exemplo, eu posso dizer para você que me acompanha agora, inclusive peço a você que me acompanha nesse instante, que fica ligado, porque nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, tem coisas que até mesmo nem os meus pais sabem, que vão vir a saber ao longo deste vídeo, tá? Ao longo aqui do nosso bate-papo. Interessante é que quando eu falo que o mercado financeiro entrou na minha vida de forma indireta, eu tenho um amigo, só para você ter noção, eu tenho um amigo, inclusive de infância por sinal, hoje formado, né? Exatamente nisso que eu mexo hoje, mas já vamos colocar 2 décadas atrás, esse amigo, ele, um pouquinho mais de 2 décadas, para ser bem preciso, ele vinha até mim com gráficos, né? com impressões, naquela época matricial. Não sei se você que me acompanha lembra muito bem daquelas impressoras matriciais. E o interessante é que ele trazia gráficos, né, de determinados ativos e ele falava assim para mim: Israel, veja só esse ativo aqui, é um ativo que na minha concepção está valorizado, porque se distanciou do preço médio, né, ou se distanciou da média de preço normal. Outrora ele vinha falando que o ativo na concepção dele estava desvalorizado, porque o preço havia se distanciado ali da média normal de negociação. E aquilo ficou, né? Isso foi repetitivo, isso se repetiu muitas vezes. Estou falando para vocês de 2 décadas atrás. O que aconteceu, né? Só para você entender. Eu vinha entrar numa empresa, eu vinha fazer parte de uma empresa, e o detalhe é que para fazer parte dessa empresa, eu deliberadamente abri mão dos direitos trabalhistas, né? Eu vinha a permanecer nessa empresa durante 13 anos. É isso mesmo, 13 anos. E eu, voluntariamente, abri mão dos direitos trabalhistas, porque, na verdade, eu entrei para esta empresa para fazer um trabalho voluntário. Detalhe, tá? E o acordo entre eu e a empresa era que a empresa viesse arcar com os meus custos mensais. Só que, em contrapartida, eu abri mão dos meus direitos trabalhistas, né? E o que veio acontecer? Lembrando, 13 anos. Quando eu me desliguei dessa empresa, quando eu vinha a rescindir com essa empresa, que inclusive cheguei a trabalhar em outro país, né, a pedido dessa empresa, quando eu retornei ao Brasil, eu me desliguei, né, da empresa, e aí o que aconteceu? Não tinha os direitos trabalhistas, ou seja, eu tinha apenas, né, para suprir ali pouco da minha necessidade e, na verdade, mal tinha o dinheiro para pagar as malas para retornar a 2 estados, no caso Brasília ou São Paulo. Interessante, né? São Paulo porque eu sou paulistano, minha família é toda de São Paulo, a minha esposa ela é de Brasília, então nós estávamos, nesse momento em que nós nos desligamos dessa empresa, nós estávamos entre São Paulo e Brasília. Pensando entre São Paulo e Brasília, entre uma cidade que você que conhece São Paulo sabe que é uma loucura, então nós decidimos vir para Brasília. O interessante é que aqui em Brasília, eu fiquei hospedado na casa da minha sogra durante 30 dias, quero até mandar um beijo para minha sogra, por ter me concedido, né, esses 30 dias, e por 30 dias eu fiquei ali. E o que aconteceu? Eu precisava de um aluguel, eu precisava de morar em algum lugar, né? Então, como eu tinha praticamente 3 meses de aluguel pago, né, do dinheiro que havia ficado na conta dessas ajudas, né? Porque eu sempre procurei me antecipar o máximo que eu puder a um futuro, né? Eu sempre tive um pé na frente assim com relação a esse tipo de situação. Então, fiquei 3 meses na minha sogra, aluguei um apartamento e ali eu paguei 3 meses adiantado, né? E eu vim a ser gerente de uma empresa aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Eu vim a ser gerente de uma empresa aqui em Brasília, onde eu permaneci por 1 ano e meio. Detalhe, hein? 1 ano e meio. Eu permaneci nessa empresa. E o interessante é que quando eu vinha me desligar dessa empresa, eu já achava que tinha ali o suficiente para novamente me garantir 3 meses de aluguel,
E você que é de Brasília sabe que aqui em Brasília existe um centro comercial muito movimentado, né? Um centro comercial onde ali existe uma circulação bem grande de pessoas, e eu paguei 3 meses de aluguel e peguei aquele dinheiro que sobrou, se eu não me engano, 3.000 e poucos reais, olha só. E eu aluguei um espaço dentro deste centro empresarial aqui de Brasília, muito famoso e caro, por sinal, porque na verdade eu me lembro que eu pagava um aluguel lá de R$ 1.700 e em 1,20 m, 1,5 m de espaço ali, e nem era tão bem localizado assim. Para você que me acompanha entender, o dinheiro que sobrou, eu fui para São Paulo. Tá? E, bom, eu não tinha custo com hotel, porque minha família é de lá, então fiquei na casa dos meus pais. Eu fui de ônibus para São Paulo, comprei uma mercadoria ali e retornei para Brasília e coloquei a mercadoria para vender, para trabalhar ali nesse centro empresarial. E o detalhe, a minha esposa, a minha sogra tem loja de roupa aqui em Brasília há bastante tempo, a minha esposa veio a trabalhar com a minha sogra, né? Ela passou a trabalhar com a minha sogra, e eu havia feito uma viagem para São Paulo, já estava com esse pequeno espaço dentro deste centro empresarial alugado, então eu precisava viajar, comprar pouca mercadoria ali do dinheiro que havia sobrado e começar a trabalhar, né? Tudo com o dinheiro que sobrou de 1 ano e meio, trabalhando ali como gerente numa empresa aqui em Brasília. E o detalhe é o seguinte, tendo o aluguel para pagar, no caso, o aluguel de casa, né? A minha esposa trabalhava com a mãe dela, mas era, né, enfim, a gente tinha que arcar com todas as despesas. Então eu tinha o aluguel de casa, eu tinha o condomínio de casa, eu tinha o aluguel da loja, R$ 1.700, do espaço que eu trabalhava, R$ 1.700 por mês, e a taxa, né, a taxa condominial daquele espaço. Só para você entender, eu cheguei à conclusão de que aquilo que eu tinha dentro da loja não era o suficiente para manter-me, né, a minha esposa, manter-nos, né, com as contas em dia, né, ou seja, com aluguel pago, enfim, era pouca mercadoria. E o que eu fiz dentro deste centro empresarial? Eu comecei a andar lá e eu conheci um dono de loja 3, 4, 5 vezes maior que a minha e mexia com tablet, né? E eu cheguei nele e falei assim, olha, você me permite anunciar sua mercadoria e à medida que eu for sendo solicitado em apresentar a sua mercadoria para alguém lá no meu espaço, eu peço um valor a mais nessa mercadoria e você me repassa, né, o valor que eu conseguir a mais. Você aceita isso? A minha loja fica ali e tal, né, bloco tal, enfim. E ele falou, beleza. E o que eu comecei a fazer? Eu peguei essas mercadorias, que na verdade eram tablets, e comecei a anunciar na internet. Só para resumir, eu vendia muito tablet por dia, a ponto desse cara falar assim para mim, Israel, você vende mais tablet na tua loja do que propriamente dito eu na minha. Então eu lembro que ele começava até mesmo a aumentar o pedido dele de tablet, porque eu não tinha como comprar, né? Inclusive a minha mercadoria era uma mercadoria que não fazia caixa, né, expressivo. Então eu comecei a vender bastante tablet na minha loja, o que me ajudava demais, o que por um bom tempo deu para suprir ali o aluguel de casa, enfim, as despesas. E eu me lembro que esse rapaz, ele chegou em mim um dia e falou assim, Israel, eu vejo que você faz um trabalho tão bacana aqui, vamos fazer o seguinte, me acompanha. Eu lembro que ele me levou num espaço dentro desse mesmo centro empresarial que havia ali uma loja para alugar 6 vezes maior com a qual eu estava trabalhando. E ele disse assim para mim, olha, eu já conheço você, sei do seu caráter, o que eu quero fazer com você? Eu me proponho a ser o seu fiador aqui, caso você queira alugar. Eu não pensei 2 vezes, né? Eu saí de um espaço pequeno, onde eu pagava um aluguel caro e não era tão bem localizado, e fui para esse espaço onde ele era o meu fiador e ali eu comecei a trabalhar. Agora, para resumir mesmo, passado um tempo, eu me vi com 5 lojas dentro deste centro comercial, 5 lojas, eu estou dizendo, 5 lojas. E 11 funcionários, todos registrados, E foi ali que eu conheci, quando eu cheguei a esse ponto, só para você ter noção também de valores,
se com uma loja pequena eu tinha ali um custo, né, de R$ 1.700, nestas 5 lojas eu tinha um operacional, vamos dizer assim, um custo mensal de R$ 31 mil, somados todos os aluguéis das 5 lojas, R$ 31 mil. E foi ali, né, que eu conheci, inclusive, que está aqui comigo nos estúdios, o Manuel. Né? O Manuel, nós nos conhecemos hoje, antes concorrente, né? Antes concorrente, hoje amigos e praticamente irmãos, né? E foi nessa situação que eu conheci o Manuel, que aqui está comigo no estúdio, lá neste centro comercial. Digo a vocês que quando trabalhávamos com o mesmo produto, né? Interessante é isso, eu me lembro que quando eu não tinha o produto para oferecer para o cliente, eu indicava a loja do Manuel. Não sei se ele indicava a minha, quando ele... porque na verdade nós temos um amigo em comum, eu acho que ele gosta mais dele, mas tudo bem. Eu indicava a loja dele, né? Enfim, a gente fazia, né, Manu, esse bate-bola legal lá nesse centro comercial, né? E foi assim que nós nos conhecemos e estamos aqui juntos até hoje, e vamos contar um pouco mais daqui para frente tudo o que aconteceu. Porque, na verdade, pessoal, você que me acompanha neste momento, eu quero até chamar a sua atenção a partir de agora. Então, vocês já estão sabendo como que eu conheci o Manuel, como que se deu, né, Manu, a nossa amizade ali, né, porque embora éramos concorrentes, né, mas éramos amigos, né, nos tornamos amigos, né, e o que aconteceu? Só para você entender, 5 lojas, só de aluguel eu pagava R$ 32 mil e 11 funcionários todos registrados. Você lembra, Manu, dessa... Lembro, sim. Lembra dessa fase? Era bem complicado, né? E mesmo assim, você falando a respeito da parceria, né? Porque não é porque era concorrente que a gente deixava de ser parceiros. Sim, então verdade. Nós éramos concorrentes, porém muito parceiros e fomos durante muito tempo e até hoje, né? E até principalmente hoje. Principalmente hoje. Detalhe, você que está aí nos acompanhando, principalmente hoje. Mas deixa eu contar para você o que aconteceu. Bom, já falei para vocês que há muito tempo o mercado financeiro de forma indireta havia entrado na minha vida por conta desse amigo, né, que me trazia gráficos ali e tudo mais. Só para você entender, eu sempre acompanhava, né, o detalhe, eu sempre acompanhava a alta do Ibovespa, sempre foi o meu índice, a bússola, né, que eu sempre queria saber o porquê que havia subido, o porquê que havia caído. Eu sempre busquei também explicações fundamentalistas do porquê que isso acontecia, mesmo não estando diretamente nesta ocasião ligado com o mercado. Quando eu falo ligado com o mercado, operando no mercado. E o que aconteceu? 5 lojas ali, 11 funcionários, só que houve um momento que muitos atacadistas começaram a entrar próximos, né, desse centro comercial. Foi quando eu vi, Manu, as minhas vendas despencarem. Essa foi a situação. Eu passei a perceber que as minhas vendas estavam despencando. Por quê? Porque muitos atacadistas, que inclusive onde eu era cliente, passou a estar ali próximo, né? Passou ali, está ali próximo, até porque nós tínhamos, né, mano, uma mercadoria diferenciada. Então imagina só, a gente... esse atacadista, né, servindo inclusive pessoas comuns ali. Então, obviamente, né, enfraqueceu as minhas vendas, né? E eu, como você que está me acompanhando já percebeu, sempre tive sempre procurei enxergar um pouquinho mais além, acendeu o sinal amarelo. O sinal amarelo. Cheguei na minha esposa e falei, amor, está difícil as vendas, né? As vendas caíram muito. Nós temos um aluguel de R$ 32 mil só lá nesse centro comercial. Temos a folha de pagamento dos funcionários e o aluguel de casa para pagar. Me lembro que naquela época nós havíamos pego, eu nunca tive a oportunidade de comprar um carro à vista, como o Manu sempre faz, mas eu havia, tudo no início, né, havia pego um Palio e um Uno financiado, onde nós ali já tínhamos praticamente metade das parcelas pagas. E eu cheguei na minha esposa, então nós tínhamos uma folha alta, nós tínhamos um custo alto, né? Eu cheguei na minha esposa com o sinal amarelo ligado e disse assim, amor, não tá legal, então nós vamos ter que começar a conversar a respeito de
futuras decisões que vamos ter que tomar daqui para frente. Só para você entender que agora é que o negócio vai pegar. Bom, eu cheguei na minha esposa um certo dia e falei para ela, amor, não tá dando mais. A solução vai ser, nós temos que fechar as lojas, né? E nós vamos ter que tomar aí decisões que eu sei que vai custar pra gente. Só que eu preciso saber se você está disposta a encarar comigo isso. Eu me lembro que lá nesse centro comercial, do lado existe um prédio onde ali empresários, pessoas estocam mercadoria. Inclusive o Manu, ele é proprietário, né, Manu, de uma Sim. sala lá. Eu tinha uma sala alugada lá onde eu guardava as minhas mercadorias, na verdade o meu estoque, né? Toda vez que eu precisava repor uma mercadoria ali, eu ia à minha sala, né, que era alugada, e eu pegava a mercadoria e ali nós fazíamos a reposição, né? Então, do lado desse centro comercial existe um prédio, desse centro de vendas ali, existe um prédio comercial, e detalhe, eu quero enfatizar isso aqui, um prédio totalmente comercial, e eu me vi várias vezes dentro do escritório que eu tinha ali, e colocava a mão na cabeça, e baixava a cabeça, chegava até a orar a Deus, falava, poxa, mas o que eu vou fazer, né? Eu me lembro que um dia eu liguei a TV e apareceu um rapaz que havia feito um investimento num determinado ativo e ele havia tido lucro, né, com aquele ativo. Então isso me remeteu novamente a toda aquela história do passado, do mercado financeiro, aquele meu amigo que chegava em mim, apresentava os ativos e tudo mais. Só para você ter noção, pessoal, o que eu fiz, tá? Eu peguei 12 mil reais que era, o Manu, era do caixa, 12 mil reais que era do caixa, né? Fundo de caixa, né? Capital de giro. Eu peguei 12 mil reais de capital de giro, abri uma conta na corretora por achar que iria conseguir alguma coisa, coloquei os 12 mil reais ali e vou dizer uma coisa para você. Em meia hora, tudo se esvairiu. Existe essa palavra? Existe. Tudo se acabou, pronto, para um português bem claro. Se acabou. 12 mil reais, acabou 12 mil reais. Em meia hora. Né? Então você imagina, né, para contar um troço desse para a esposa. Né? Então Deus. Você vê, a gente já estava numa situação ruim, eu fui abrir conta na corretora, fiz uma operação lá, né, com base naquilo que eu achava, esse é o detalhe, que iria acontecer, que poderia acontecer, e na verdade dentro de meia hora eu me vi sem aquele dinheiro, né, sem aquele valor de 12 mil reais, a conta foi quebrada. A conta foi quebrada. Ali foi o ápice ali foi o ápice mesmo. Cheguei na minha esposa e falei, amor, vamos ter que, antes de tudo se acabar, vamos ter que fechar as lojas, né? E eu quero muito, até cheguei na minha esposa e falei assim, e ela, o que nós vamos fazer? Porque agora eu já não estou mais com a minha mãe, né? Eu havia saído de lá para trabalhar aqui com você, dar atenção para as lojas aqui com você. O que eu vou fazer? Eu falei, por enquanto você não vai fazer nada. O que eu peço para você? Eu peço para você, se você está comigo, caso eu queira ingressar no mercado, estudar o mercado, saber do mercado. E ela falou, mas acabamos de perder aí 12 mil. Eu falei, sim, mas de forma amadora, né? Fiz de forma amadora. E eu sei, né, que uma vez atendendo critérios, né, que são o que nos deixa a favor da matemática, né, e eu entendesse, eu assimilasse isso, e eu aprendesse isso, a coisa poderia andar. E eu falei para ela, amor, você acredita mesmo que eu possa aprender isso? Porque eu vou precisar de você mais do que nunca. E ela falou, vamos em frente. Só para você entender, fechamos as 5 lojas, mandamos os funcionários embora, indenizamos todos eles, Manu. Todos os funcionários, o Manu também, que já teve muitos funcionários, né, sabe o que eu estou falando. Eu indenizei todos. Aliás, Manu, eu indenizei 10 e ficou faltando 1. Eu tinha uma coisa naquela época que eu poderia chamar de minha, que era moto. Eu lembro, laranjada. Você lembra dela? Uma moto de médio porte, bacana muito demais. Bonito. Eu adorava aquela moto. Linda. Né? E ficou um funcionário, pessoal. Você que me acompanha, ficou um funcionário para ser mandado embora. Indenizado. Né? Mandado embora e indenizado. O que eu fiz?
Manu sabe de qual moto eu tô falando. Eu anunciei essa moto, Manu, muito abaixo do valor de tabela, muito abaixo do valor de tabela, e com 2 dias eu vendi essa moto e indenizei a funcionária. Eu me lembro que na época sobrou desse valor, Manu, sobrou 5 mil reais mais ou menos. Sobraram 5 mil reais do que eu devia para o funcionário que ficou comigo. Pessoal, é o seguinte, fechamos as lojas, todos os funcionários indenizados e 2 carros para pagar. Aluguel de casa para pagar. O que eu fiz? E o aluguel da sala, do estoque. E o que eu fiz? Liguei imediatamente para a gerente do banco, eu lembro que um estava financiado pelo Santander e o outro pelo Bradesco. Então eu liguei para o Bradesco, para a gerente do Bradesco, falei assim, olha, pode vir pegar o carro que eu não vou dar mais conta de pagar ele. Mas deu meia hora, a representante do banco estava lá para pegar a chave do carro. Eu me lembro que eu entreguei a chave do carro, assinei o termo entregando o carro e acabou. Eu entreguei um carro que estava com a metade das parcelas pagas. Eu entreguei. E eu e a minha esposa ficamos com o Palio. Você lembra do Palio? Lembro. Lembra, Manu? Demais. Né? E eu entreguei nessa ocasião o carro. Tá? Aí você fala assim, caramba, o cara já perdeu o carro, embora o carro estava metade pago. A moto, calma, que é só o começo. Eu não daria conta de pagar o aluguel de onde eu morava. Né? Não dava conta, porque à medida que a situação veio, né, de não ter mais de onde rentabilizar, que eram as lojas, e que não estava dando mais, eu tinha que cortar a despesa. Então, o que eu cheguei na minha esposa e falei, amor, agora vai ser realmente o que nós vamos ter que fazer, e fazer de forma drástica. Olha, pasme você que está me acompanhando, eu entreguei o apartamento onde eu morava, e eu e a minha esposa, Manu, fomos morar, você sabe aonde, né? Aonde nós fomos morar, Manu? Exatamente onde era o depósito da loja. Tá compreendendo, você que me acompanha? Eu fui morar com a minha esposa onde era o depósito. Você tem noção disso? Uma sala de 25 metros quadrados. Aonde eu fui morar com a minha esposa? No depósito. Eu me lembro, Manu, que quando nós entregamos a casa onde nós morávamos, o apartamento onde nós morávamos, a cama, ela não passava pela porta do estoque. Ela não passava, então eu não pude entrar com ela lá, até porque não é um prédio residencial. É um prédio estritamente comercial. Não é residencial. Então eu nem poderia chamar atenção. Eu nem poderia dar a entender que eu estava indo lá para morar. Mas era o que eu tinha. Então você vê, da onde eu estava, né, e hoje morando no estoque da loja. E detalhe, Manu, onde nós vamos dormir? Eu me lembro que nós fomos pro Extra e compramos aquele colchão de ar. Eu e a minha esposa. Hoje a gente ri, né? Hoje a gente ri. Na época, Deus me livre. Você imagina, pessoal, eu fui pro Extra, que fica lá próximo, né, na época, era um Extra que tinha ali, eu comprei um colchão de ar. Sabe aqueles colchão de ar? E eu me vi ali enchendo o colchão de ar e eu e a minha esposa dormindo ali. Eu me lembro que a situação era tão difícil que eu fazia do meu braço um travesseiro para minha esposa. Pessoal, só para você entender, com os gastos que nós tivemos ali para remover tudo do estoque e as coisinhas que eu comprei ali, e outro detalhe importante, Manu, teve um dia que lá no estoque, que era onde eu morava, e a minha esposa ali comigo, tá? Uma vez eu consegui trazer a máquina de lavar, fazer uma adaptação ali, fazer a máquina de lavar funcionar lá. Eu me lembro que um dia nós colocamos a roupa para lavar ali, o que era branco saiu marrom. O que era branco saiu marrom, você que me acompanha. Não dava para lavar a roupa lá. Eu fui procurar o síndico, na época o Wellington, né? Acho que até hoje é ele lá, né? Hoje. E eu falei, rapaz, o que tá acontecendo com essa água aqui? Não é por nada não, mas eu não podia falar que eu tava morando lá, mas... E ele falou, não, é porque o que abastece o prédio aqui é um caminhão-pipa, semanalmente, nós não sabemos de qual é a fonte. Eu me lembro que eu tinha trazido o filtro de água onde eu morava, do apartamento que eu havia entregue, e a vela, né, do filtro, ela parou de funcionar com 2 dias. Então você que me acompanha, imagina a qualidade da água. A minha esposa tomava banho, Manu, a pele dela enchia de bolinha, alergia, a minha também.
por várias tomávamos banho, dava alergia, lavávamos roupa, o que era branco saía marrom, a água era insalubre. Para você que me acompanha, eu e a minha esposa fomos morar num lugar praticamente insalubre. Tá certo? Então você vê, de 5 lojas, 11 funcionários, né? Entreguei um carro, a moto, não pude levar a cama, fui morar no estoque da loja, né? Dormindo em colchão de ar, a água era insalubre. Eu tô que nem o Joseph Klimber. Vocês me acompanham? Vocês me acompanham, devem saber o que eu tô falando, né? O Joseph Klimber não tinha mais o que, mas tinha. Tinha mais fundo de poço ainda. Tinha. Eu me lembro, pessoal, que eu nessa situação com a minha esposa, tendo que comprar água, mas aí foi o ápice mesmo, porque tinha ali R$ 2.700, a minha sogra tinha 2 lojas, e eu falei com a minha esposa, amor, vamos, a sua mãe acabou de reformar uma das lojas, vamos ver o quanto que ela gastou e ver se ela disponibiliza a loja para, poxa, já que você está comigo, o que você acha? Deu agora fazer uma imersão verdadeiramente no mercado, né? E aprender como de fato se faz isso acontecer, mano. E a minha esposa, tá bom. Eu me lembro, pessoal, que a minha esposa chegou na mãe dela, conversou com a mãe dela se a mãe dela passaria o ponto por R$ 2.700 dessa segunda loja que a mãe dela tinha. Obviamente a minha esposa teria que sair para trabalhar, financiando a mim para ficar lá no estoque, que era onde a gente morava estudando, só para você entender. E ela aceitou, falou, eu vou arregaçar as mangas, como sempre fiz, e eu vou trabalhar para pagar aqui o aluguel. Na época o aluguel lá era R$ 1.500, não era um aluguel barato, porque nada aqui em Brasília é barato, né? Verdade. E a minha esposa, lembro que a minha esposa, mano, tinha um baú branco dentro ali do estoque, outrora em casa, agora no estoque. Ela pegou todas as roupas dela, e a mãe dela, que tinha o outlet, a minha esposa fez das roupas dela um brechó nessa loja, que agora a minha esposa tava ali. E a minha esposa saía todo dia para trabalhar, mano, e eu estudando, né? E eu estudando. O mercado financeiro, estudando, né? Enfim, totalmente imergido, né? Nos estudos. E a minha esposa, eu me lembro que ela pegava todos os dias R$ 20 e colocava para mim almoçar. Ela fazia isso. Olha, amor, tá aqui o dinheiro do seu almoço. E quanto que isso não se repetiu? Né? Então você que me acompanha nesse instante, você é homem, você sabe aonde que vai parar, né? A nossa, como é que eu posso dizer? A nossa dignidade. Posso falar de dignidade, mano? Porque Sim. O homem tem isso, né? Não é questão de ser machista ou não, mas o homem quer prover, né? E naquele momento estava tudo nas costas da minha esposa. A verdade é que... outro detalhe que eu não posso deixar de falar. Aonde que eu ia estudar? Eu tinha os livros, né? Que eu estava estudando o mercado, mas aonde que eu vou colocar aquilo em prática? Não tinha computador. Então você vê um cara que vendia computador, outrora não tinha um computador para si, pessoal. Então eu falei para minha esposa, amor, vê com a tua mãe se ela não me empresta o computador dela. A minha esposa teve o dia que trouxe, não demorou muito, ela trouxe o computador da minha sogra para mim começar a praticar nele, da minha sogra. Nem num computador próprio eu poderia começar nada, e sim no computador da minha sogra. E a minha esposa deixava todo dia R$ 20 ali, e o Manu sabe aonde eu almoçava, né, Manu? Você lembra? Lembro. Vira e mexe, nós nos encontrávamos lá, né? Sim, almoçávamos juntos. E você não tem ideia do quanto aqueles R$ 20 pesava na minha mente, porque eu sabia que aquilo lá era fruto do suor da minha esposa, e tinha um aluguel para ela pagar, e tinha as vagas da garagem, que ali se paga a vaga na garagem também. Infelizmente, eu tinha 2 vagas atreladas ao contrato de aluguel que eu tinha que pagar. Então tudo ficou nas costas da minha esposa. Pessoal, só para você entender, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu já tava com vergonha, mano, da minha esposa me pegar chorando quando ela chegava em casa. Vergonha, né? Quantas vezes a minha esposa chegou em casa e eu tava chorando. Chorando. Por quê? Porque ela nessa luta, né, pagando ali o aluguel, suprindo as coisas, e eu estudando demais. Teve um dia, Manu, que a minha esposa chegou em casa, ela não enxergou a tinta da parede. Você sabe o que eu fiz? Eu comecei a pegar dos livros que eu estudava páginas importantes do livro
e comecei a colar nas paredes, porque eu tenho memória fotográfica. Tudo que eu olho, né, principalmente no início do dia, eu costumo gravar. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que gravar isso aqui, eu tenho que entender isso aqui. Isso tem que entrar na minha mente. Porque quando eu me desesperava, quando eu achava que não ia, e a minha esposa sempre dizia, você vai conseguir. Na verdade, mano, teve situações que a minha esposa acreditava mais do que eu. Porque eu achava tudo muito difícil. E eu comecei a pegar folhas dos livros e colocar na parede. Mas não dava mais para ver a parede. Os padrões, né, de Candles, por exemplo, conceito de tendência de mercado, tudo isso eu comecei a colar na parede. Inclusive, de repente você fala, mas você não tinha dinheiro, como é que você tirava xerox? Com os R$20. Tinha dia que eu não almoçava. Então eu pegava o dinheiro e comprava tudo mandava xerocar todas as folhas dos livros e colava na parede. Pessoal, ouça o que eu estou dizendo para vocês. Não tinha mais como enxergar a tinta da parede de tanta folha grudada. E detalhe, o Manu sabe de onde eu tô falando, né, Manu? Você sabe qual é a porta, qual é o estoque, qual é o local que eu morei ali, né? O local exato. Inclusive, eu trabalhava lá, né? Então, todos os dias eu te via ali passando. Às vezes até indo almoçar, voltando do almoço. Aquele ida e volta ali do dia a dia. Tava lá todo dia. E ninguém imaginava, mano. Nem pensava nessa situação. Porque você não deixava, né, a pessoa ver que nem os meus pais, propriamente dito. Nem a minha família. E essa situação durou ali por anos. Eu estudando ali. Anos estudando. E a minha esposa segurando as pontas. E a gente dormindo num colchão. Então a pessoa que está nos assistindo agora, ela está tendo noção de como, lá do embrião da Scalper Team. Certo? Sim. Do embrião da Scalper Team. Como que surgiu. Por isso que eu estou aqui batendo esse papo com vocês, né? Porque eu faço questão que você saiba como que aconteceu, como que foi acontecendo. E a minha esposa ali, acreditando muitas das vezes, mano, mais do que eu. Enfim, teve um dia que eu cheguei na minha esposa e falei assim, amor, de tanto que eu estudava, não é possível, né? Naquela época, mano, não tinha conta demonstrativa nas corretoras. A pessoa, para se testar, ela tinha que se testar na real. Ainda que a 1 centavo de dólar, ainda que a lote mínimo, né? Ela tinha que se testar na real. Eu me lembro que chegou o dia que eu cheguei na minha esposa e falei assim, amor, eu preciso colocar dinheiro na corretora. Porque eu não tinha. Eu falei assim, posso vender o seu telefone e colocar na corretora? Então você imagina a situação, né? E ela não pensou duas vezes. Ela pegou o telefone dela e falou assim, olha, vende e coloca na corretora. Ela mesmo não se... ela mesmo não se contradiz naquilo que ela sempre falava pra mim, que acreditava em mim. Chegou o dia que eu pedi o telefone dela pra vender, eu transformar aquilo em dinheiro e colocar na corretora. E vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. De repente você fala assim, Israel, mas você outrora pegou o capital de giro, colocou na corretora e quebrou. E essa você quebrou? Não, porque eu já estava estudando ali bastante. E vou revelar uma coisa aqui, Manuel, super interessante, meu amigo. Você que hoje é uma pessoa também do mercado, assídua no mercado, sabe o que eu estou dizendo. Eu procurei priorizar. Por isso, de repente, a pessoa que nos assiste diz assim, poxa, mas há tanto tempo a esposa dele ali segurando as pontas, né? Minha esposa foi muito ponta firme. E por que ele não pegou tão rápido assim? Né? Embora eu peguei muito rápido, mas sabe o que acontece, Manu? A questão não é a técnica. As pessoas têm que entender que a questão não é a técnica e eu havia colocado isso na minha mente. O que eu preciso, aonde eu preciso ser consistente é no meu comportamento. Porque... Você percebeu? Porque eu já tinha tido aquela experiência de quebra. E eu quebrei por causa de algum comportamento errado meu diante do mercado. Porque, na verdade, Manu, o mercado só vai para 2 lugares. Ou ele sobe, ou ele o quê? Desce. Não tem mais para onde ele ir. Ou ele sobe, ou ele desce. Não tem alternativa. Significa dizer que sem técnica nenhuma, Manu, você, se colocar uma compra ou uma venda, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Eu tô mentindo? Não. Sem técnica nenhuma. Nós estamos falando ali, vamos colocar do cara e coroa. Não tem para outro lugar que o mercado vai. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele anda de lado. Então,
sem técnica nenhuma, a pessoa já tem 50% de ser bem sucedida. Imagine você que me acompanha tendo uma abordagem sólida, uma abordagem eficaz. Aonde que você não pode parar? Então eu tinha na minha mente, já naquela época, o seguinte: eu tenho que me moldar o meu comportamento, aquilo que o mercado precisa que eu seja, que eu me torne, para poder dar certo. Porque estudar, eu tô aqui com dezenas de livros, a parede já não se enxerga mais a tinta, o dinheiro da minha esposa já está aqui na corretora por meio de um celular. Não era muito, obviamente, mas todo mundo se testa no mínimo, e a pessoa que não cresce no mínimo não é com muito que ela vai crescer. Então eu estava ali me testando no mínimo para ver se realmente eu conseguia segurar o trade quando tinha que ser segurado, quando tinha que segurar o trade. Eu estava me testando se eu teria um comportamento fiel ao gerenciamento, de estopar quando tinha que ser estopado. Então eu estava me testando nisso, no comportamento. Você que me acompanha nesse instante, e você é uma pessoa que deseja inicialmente ser consistente no financeiro, saiba que primeiro você tem que ser consistente no comportamento. Porque o resultado financeiro, ele vem do bom comportamento. Certo, Manu? Sim, exatamente. Do bom comportamento. Se eu me comportar bem e ter uma abordagem sólida e eficaz, o resultado vai vir. Então eu estava me moldando. Eu tinha tudo que eu precisava naquele momento. Eu tinha dinheiro real na corretora, não era muito, mas tudo cresce proporcionalmente no mercado, a partir do momento que você que me acompanha, eu neste caso, aprendi, ou você aprenda a se dominar. E o que aconteceu, Manu? Eu lembro que eu comecei a lograr êxito nas operações, com um centavozinho, não dava para fazer dinheiro. Repito, o objetivo não era fazer dinheiro. O objetivo era me moldar o meu comportamento, aquilo que o mercado precisava que eu fosse para ele me dar dinheiro. Né? Porque eu tinha entendido tudo aquilo que eu havia absolvido. Eu tinha entendido, os livros estavam ali, todos eles haviam sido mastigados. Eu comi aqueles livros, devorei aqueles livros. E o que eu comecei a fazer, Manu? Eu e a minha esposa morando ali no estoque, minha esposa saindo para trabalhar todo dia, aquilo partia o meu coração, porque na verdade o problema não era sair para trabalhar, muitas mulheres saem para trabalhar, o problema era eu ficar e não ter como prover nada. Esse era o problema, era isso que me fazia realmente... poxa, que isso era uma coisa horrorosa, né? Para mim. Teve o dia que eu comecei, através do notebook da minha esposa, a fazer, pessoal, para você que me acompanha, a fazer alguns insights pro YouTube. Então eu pegava, por exemplo, a cotação do dólar do dia, pegava o valor do Ibov do dia e eu fazia alguns insights no YouTube. E eu me lembro que na época eu colocava o e-mail no final desse insight e inclusive em algumas oportunidades coloquei até o meu telefone. Pessoal, olha como as coisas são. Coloquei até meu telefone. E um belo dia, Manu, uma pessoa me ligou. Né? Eu me lembro que uma vez a minha esposa chegou em mim e falou assim: amor, você faz esses vídeos aí do YouTube, isso de manhã, antes dela sair para trabalhar, como se você estivesse falando para 1 milhão de pessoas. Parece que 1 milhão de pessoas está te assistindo com tanta gana que eu fazia esse vídeo. Os insights, pessoal, as coisas mais simples, falando de alta, de baixa do dólar. Eu pegava alguma coisa fundamentalista que eu gostava e gosto até hoje, discutia ali. Teve um dia, mano, meu telefone tocou. O meu telefone tocou, pessoal, e uma pessoa lá do outro lado da linha disse assim: você é o Israel que faz aqueles insights no YouTube? Sim, sou. Você está em Brasília? Sim, em Brasília. A gente poderia se encontrar? E eu marquei, né, com essa pessoa de me encontrar aqui em Brasília. E o que aconteceu, mano? Lá nesse encontro, ele veio até acompanhado de um outro rapaz, né, de um outro cara com ele ali. Tô louco para falar o nome dele, tem foto desse encontro aqui, mas vou poupar. Esse rapaz disse assim para mim: Israel, é o seguinte, você opera no mercado, eu tenho aqui um rapaz muito bem financeiramente falando, muito bem financeiramente falando, bem estabilizado e estabelecido também na vida econômica naquela ocasião.
e falou assim: se eu colocar um dinheiro na corretora, se eu colocar o meu dinheiro na corretora, você operaria essa conta para mim? Olha só o que esse rapaz me falou naquela lá. Você operaria para mim? Eu falei, pô, se com o valor da minha esposa eu não consigo fazer, não dá, não é que eu não consigo, não dá para fazer volume, porque na verdade tudo cresce no mercado proporcionalmente, né, Manu? Exatamente. Tudo cresce proporcionalmente, então o que eu fiz? É lógico, é a minha hora. Você vê, né? A minha esposa sempre dizia assim, caramba, amor, você parece que faz esses vídeos para 1 milhão de pessoas, e eu olhava mesmo, eu olhava mesmo as visualizações do dia ali, no dia seguinte, eu olhava o dia anterior, dava quatro visualizações. Eu acho que era minha mãe e meu pai. Você não via. Não. Mas era minha mãe, meu pai, devia ver a minha esposa e a minha sogra. Eu contava assim quem. Mas teve o dia, Manu, que o telefone tocou. Que 5 viram, né? Teve o dia que 5 viram. Não era 4, era 5. 5 viram. Sabe o que aconteceu, pessoal? Esse rapaz, eu marquei encontro com ele, na hora ali. A gente abriu a conta dele na corretora. No nome dele, direitinho, né? E ele colocou ali um dinheiro pra gente trabalhar. Mano, inicialmente esse rapaz colocou na corretora, ali na minha frente, $50 mil. Você acredita? Será que ele era fraco? E corajoso, né? $50 mil. $50 mil. E a gente combinou ali, né? Ali. Detalhe, pessoal, a conta registrada no nome dele, eu só tinha acesso, mano, à conta de negociação. Sabe a conta da plataforma? Sim. Ele me passou a senha da plataforma e eu ia falar em casa. Não, eu no estoque comecei a trabalhar a conta desse rapaz, uma conta que outrora tinha $400, agora eu tinha ali, que era da minha esposa, eu até reverti isso, devolvi o dinheiro para ela, já estava operando uma conta de $50 mil. $50 mil. E o detalhe, pessoal, muito interessante esse detalhe. Eu passei a trabalhar aquele dinheiro como se fosse meu, mano. Eu não vi aquele dinheiro como sendo dele. Não, o personagem do dono do dinheiro saiu da minha mente. Aquele dinheiro era meu, era o meu negócio, era o meu capital. Pessoal, e repito, tudo no mercado cresce proporcionalmente. Eu comecei a trabalhar esse dinheiro, mano, com tanta fidelidade, que esse rapaz ficou tão feliz, mas tão feliz com o meu trabalho ali, e nós havíamos combinado uma comissão do lucro. Quando desse lucro, ele me passava aquela comissão que eu havia combinado com ele ali. Percebe, pessoal? Quando dava o lucro, a comissão dos lucros, se eu não me engano, eu havia acertado com ele quinzenalmente, depois mensalmente. O do lucro pegava uma porcentagem ali e repassava para mim. Só para você ter noção, e você que me acompanha nesse instante, esse rapaz, ele ficou tão feliz com o meu trabalho que, vamos colocar, com 6 meses a conta, mais os aportes dele, já estava com $300 mil. $300 mil. A conta do rapaz. De tão feliz que ele estava, a conta já estava com $300 mil. Para finalizar aqui, passados, Manu, 1 ano e meio trabalhando o dinheiro desse rapaz, só de comissão ali, do meu trabalho, trabalhando o dinheiro dele direitinho, que na verdade eu vi aquilo como se fosse meu. Você lembra, Manu, dessa parte? Eu lembro. Você mandou a foto pra mim. Te mandei. E eu só acreditei, porque atrás da imagem tinha a bicicleta que a gente andava junto. Porque olha, se não tivesse, eu não acreditava. Eu te juro que eu não acreditava. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que o Manu tá falando aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque eu mandei uma foto pro Manu, a gente, né, sempre conversou, a gente sempre esteve próximo. Eu mandei uma foto pro Manu. Nessa ocasião o Manu já sabia que eu morava lá, né, Manu? Já. Inicialmente não, mas nessa ocasião o Manu já sabia que eu estava morando lá, eu já tinha o quê? 1 ano morando lá. 1 ano e meio morando lá. Por aí. 1 ano e meio morando no estoque da loja, pessoal. No estoque da loja. Os meus momentos de alegria era o final de semana que eu tinha uma bicicleta que o Manu andava comigo. Manu andava comigo. Enfim, porque ele tocou no assunto da bicicleta, vamos lá. Eu me lembro, pessoal, que o primeiro saque que eu fiz, porque eu mesmo assim não aceitava, né?
receber quinzenalmente. Eu colocava numa planilha junto com o dono do dinheiro e falava assim, olha, quando chegar o dia, eu vou pegar o dinheiro. E ele, beleza, porque ele confiava em mim, mano, por estar operando a conta dele, né? E eu confiava nele, de saber que ele iria me repassar a minha parte. Manu, teve um dia que eu fiz o primeiro saque do negócio. E foi a foto que eu mandei pro Manu. Falei, Manu, se liga na foto aí do saque, das comissões de eu trabalhando o dinheiro do rapaz. Pessoal, só para você ter noção, neste dia que eu saquei o dinheiro, passou-se 3 dias, eu comprei o apartamento. Será que era um pouquinho? Eu comprei o apartamento, só para você compreender. Ali eu saí do aluguel. Só que tem um detalhe, Manu. Eu fiz uma surpresa com aquele dinheiro. O mesmo baú branco. Você lembra que o dinheiro estava em cima de um baú branco e atrás da bicicleta? Sim. O mesmo baú branco, pessoal, eu peguei o dinheiro, coloquei dentro do baú branco, que era o baú onde a minha esposa guardava as roupas dela, que inclusive foi desse baú que ela tirou as roupas para fazer o brechó lá atrás e sair para trabalhar. Nós estamos falando aí de 2 anos já. 2 anos. Eu me lembro que eu peguei, Manu, aquele dinheiro que você sabe qual que eu tô falando, coloquei no elástico e coloquei no fundo do baú e esperei minha esposa chegar do trabalho. Pessoal, quando a minha esposa chegou do trabalho, ela sempre pergunta, e aí, amor, como você tá? Como foi o seu dia e tudo mais? Eu falei pra ela, amor, olha lá no baú, tem um presente pra você. Quando ela abriu, o dinheiro tava lá. Você imagina a minha alegria de ver tudo aquilo acontecendo. Eu falei assim, olha, começa a buscar um apartamento, que não é o que eu moro hoje, tá? Não é o apartamento que eu moro hoje. Mas naquela ocasião eu falei, começa a procurar um apartamento, que nós saímos do aluguel. Graças a Deus. Saímos do aluguel. E compramos um apartamento, só que, ora, eu não tinha dinheiro ainda para trabalhar, eu estava trabalhando o dinheiro desse rapaz. Trabalhando o dinheiro dele. E eu fiquei, mano, vamos colocar mais 1 ano trabalhando esse dinheiro, mais 1 ano. Por quê, pessoal, você que me acompanha? Porque eu precisava levantar capital para mim. Eu não iria ficar operando o dinheiro de terceiro, que a responsabilidade é imensa, né? A vida toda. Não, eu precisava levantar um capital para mim, e foi o que eu fiz. Saímos do aluguel, olha só, pessoal, saímos do aluguel e saímos do aluguel e comecei a trabalhar aquele dinheiro para fazer um capital para mim, o meu capital. Depois de 1 ano, eu já estava com aquilo que eu achava o suficiente para mim, a partir dali, começar sozinho. E digo a vocês que me acompanham nesse instante, pessoal, que foi aí que nasceu a Scalper Team. Chegamos na Scalper Team. Chegamos aí. Aí que nasceu a Scalper Team. Porque eu me lembro que um rapaz chegou em mim, amigo chegou em mim e falou assim, Israel, cara, você morou num lugar insalubre com a tua esposa, dormiu no colchão durante 1 ano, porque a gente não podia mostrar pra ninguém que ali nós estávamos fazendo de residência. O local era insalubre. Quer dizer, você tinha todos os fatores psicológicos contra você. E você, dado o entendimento de todo aquele material que eu sei que você tem, sei qual é, você se provou e provou também pro rapaz do dinheiro que o que você faz, sendo feito com diligência, foco, determinação, empenho, né, Manu? Assiduidade, dá certo, por que você não começa a ensinar o que você faz para outras pessoas? E foi quando então, mano, a gente não pensou 2 vezes, né? Porque se o que eu faço, se o que eu tenho feito tão responsavelmente, uma vez quem agarra isso com a mesma diligência, com a mesma prudência e responsabilidade que eu peguei e cresci, essa pessoa que nos acompanha vai ter total oportunidade de crescer também. Foi aí que nasceu a Scalper Team. Por quê? Porque eu entreguei o dinheiro desse rapaz, que inclusive pediu, pelo amor de Deus, já eu não acredito que você vai parar de trabalhar minha conta. Eu falei, chegou a hora. Chegou a hora. Né? E passei a partir dali a trabalhar o meu capital, que era infinitamente menor do que o dele, não há problema nenhum de falar isso, mas como o meu custo de vida na época era baixíssimo, e ainda o meu custo de vida sempre está
resumido aquilo que eu tenho na corretora aqui, que eu posso trabalhar com responsabilidade para me manter, eu faço até hoje, né? Entreguei o dinheiro desse rapaz e fui trabalhar minha conta já na casa nova. Você entende, pessoal? Você que me acompanha. Já na casa nova. Significa dizer, Manuel, que eu comprei um apartamento dentro do estoque. Olha como Deus é. Dentro do estoque, que por diversas vezes eu pensei em desistir. Pensei. Falei, pô, mas eu não podia desistir, mano. Sabe por quê? Porque a minha mulher acreditava em mim. Mais do que eu. Então você imagina você querendo desistir e a tua mulher acredita mais do que você. Não é que você não acreditava, não sei se vocês me compreendem, mas havia uma força maior nela que me levava para cima. Eu falava, eu não posso desistir com tamanha fé, vamos dizer assim, da minha esposa. Eu não posso, eu vou envergonhá-la. Eu cheguei ao ponto de pensar que eu desistindo poderia envergonhá-la, e eu não ia, eu tinha que ir para frente. Foi o que aconteceu. Pessoal, para você que me acompanha hoje é o seguinte, hoje o Manu que aqui está é trader da Scalper Team, certo, Manu? Certo. Trader da Scalper Team, sócio da Scalper Team. Desse jeitinho. Opera todos os dias com a gente da manhã lá na academia de traders, né, Manu? Sim, senhor. Temos 100%. a nossa parceria ali. Hoje nós conduzimos ali várias pessoas que querem ter sucesso no mercado, a estar ali operando com a gente, pegando da mesma visão, enxergando a dinâmica de movimentação de preço, como que se dá isso, como que funciona isso, onde comprar, onde vender, o porquê comprar, o porquê vender. Inclusive você que me acompanha nesse instante, ao longo do treinamento você vai entender muito bem, né, mano, o porquê de cada coisa, de forma bem minuciosa. E é isso. Nós vamos deixar bem claro para você o que nós fazemos ali, de uma clareza tão grande que, como eu entendi, pois eu não era do mercado, acabei entendendo de tal forma que hoje também estou lá, até passando também o conhecimento da mesma forma. E já faz quanto tempo, Manu, que você está lá com a gente? Hoje tem exatos 3 anos que eu estou lá juntinho e estou aí reproduzindo esse conhecimento de forma assim praticamente idêntica ao que Israel faria, porque eu faço exatamente o que ele faz, né? Então assim, como a gente tem a mesma visão, então a gente faz exatamente a mesma coisa, pois exatamente é isso que a gente quer passar para você, para que você também faça, da mesma forma que ele falou, fazendo com que você tenha toda a clareza, consiga replicar, né, Manu? Consiga replicar e ter essa consciência emocional e técnica. Isso. E é isso que o nosso treinamento vai te passar. É conseguir a pessoa ter a capacidade, né, de replicar aquilo que nós fazemos com consistência. A verdade é que no final do treinamento, o que nós vamos fazer? Pegar você pela mão, né, e vamos colocar você na academia de traders, na sala ao vivo, para você aplicar tudo que você adquiriu dentro do treinamento, só que ao vivo ali com a gente. De repente a pessoa que está nos acompanhando, Manu, nesse instante, queira perguntar, Israel, mas a partir de que momento você conseguiu ganhar dinheiro no mercado? Embora eu já tenha falado aqui, mas foi a partir do momento que eu consegui me comportar adequadamente. A partir do momento que eu consegui me comportar adequadamente, que eu me ajustei o meu comportamento àquilo que o mercado precisava para fazer acontecer, porque, repito, Manu, a pessoa pode ter um operacional excelente. Se ela se comporta mal, de nada adianta, né? Aquilo que é bom vai fazê-la ter perdas, prejuízos. Ela não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado até que ela se ajuste no comportamento. Ela tem que se comportar bem. E é exatamente isso que nós queremos também levar até ela, né? Como se comportar bem. Do que eu estou falando de forma mais profunda, ela vai ter acesso dentro do treinamento a tudo isso, né? Qual é o comportamento? Porque na verdade, pessoal, aquilo que deveria ser mais fácil para qualquer trader que nos acompanha nesse instante, Manu, é o que é mais difícil, que é o quê? A paciência. A pessoa, principalmente quem está nos acompanhando agora e é um day trader, né? Ela acha que só pelo fato dela ser uma day trader, ela tem que clicar a todo momento, fazer trade toda hora, e não é assim. Mesmo fazendo day trader, existem localizações adequadas para se operar.
e o que ela tem que ter, o comportamento que ela tem que ter é bem ajustado à movimentação do preço ali, é esperar o preço chegar onde tem que chegar para ela executar a operação, né, dentro do risco do negócio, né, dentro daquilo que cabe dentro do gerenciamento dela. Então ela tem que esperar, e é o mais difícil. Né? O mais difícil é o trader esperar, porque na verdade a maioria, quando o mercado abre, já é como aquele cachorro louco, né? Ela já quer comprar, vender. Quer saber, quer fazer logo rápido e não é daquela forma, né? É o que eu falo sempre, o trade é como o comércio. Então não adianta eu querer vender a mercadoria pro primeiro que passar, eu tenho que esperar o cliente na hora certa. Então o trade é a mesma coisa, eu tenho que esperar a localização certa, não adianta. Entendeu, pessoal? Não adianta você querer encaixar a operação, na verdade, onde não existe operação. Como que eu quero encaixar um trade onde não tem trade? Aí você que me acompanha nesse instante fala assim, Jael, tá, mas aonde que é o trade? É claro que você vai descobrir dentro do treinamento. É isso aí. Mas você vai descobrir tudo de forma bem minuciosa. Nosso objetivo aqui nesse bate-papo, Manu, foi realmente mostrar para essa pessoa que nos acompanha como foi a minha trajetória, como, claro que nós temos um curto espaço aqui, eu gostaria de falar um pouco mais, né? Imagina, o cara falando, o cara começou a falar faz... Né? Uma hora. E não parou, você imagina se gostaria de falar um pouco mais, aonde que ele não vai parar. Mas essa é a verdade. Eu ainda tenho tudo que eu tenho para falar está no treinamento. É isso aí. Né? Tudo que eu tenho para falar está no treinamento. Mas contar um pouquinho da nossa trajetória, o que nós passamos, o que nós vivemos, porque na verdade, Manu, eu tenho que registrar uma coisa aqui. Na verdade, Manu, muitas pessoas olham só o palco, né? O palco. Mas elas não sabem dos bastidores. De repente, você que me acompanha agora, tem que registrar isso, Manu. Você vai me ver lá dentro do treinamento falando, né, com propriedade, porque é o que eu vivo, como que eu negocio no mercado. Eu vou ensinar você que me acompanha agora como que eu negocio no mercado com propriedade. Você vai ter à sua disposição aí, só de módulos técnicos, mais de 102 módulos técnicos, onde eu não repito um módulo. Será que é grande? É muita coisa. Onde eu não repito um módulo. Então eu tenho muita coisa para passar para você. Tá? O Manu também vai estar no treinamento. Temos a Jéssica também no treinamento, que é a nossa... quem faz, né, a reestruturação do mindset das pessoas. Você que me acompanha nesse instante, e você diz assim, Jael, o que é reestruturação de mindset? É adequar o comportamento ao mercado. Nós temos uma pessoa que você daqui a pouquinho aí ao longo do treinamento vai conhecê-la, ela vai se apresentar. Tem uma experiência no mercado e que vai te acompanhar no âmbito, no aspecto comportamental. Isso é muito importante. Aliás, vamos dizer assim, mano, 10% é a técnica, 30% é o gerenciamento de risco. A pessoa tem que levá-lo ao fio da espada, 30%, 10% a técnica, 60% é o comportamento. Então já digo para você, que está me acompanhando nesse instante, é uma pessoa de repente experiente de mercado, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, é uma pessoa que tem conhecimento fundamental, enfim. E você não ganha dinheiro. De repente, o seu comportamento não tem sido apropriado e ao longo do treinamento você vai descobrir muita coisa. Tá certo? O que eu queria falar, Manu, naquela hora é o seguinte. Naquela situação lá atrás, onde eu me vi entregando um carro, na verdade foi o carro da minha esposa, que eu entreguei para o banco e vendendo a moto. Né? E eu não deixei isso, e eu gostaria de registrar isso. A minha esposa ficou pagando a parcela do carro por um bom tempo e o aluguel da sala do estoque. Lembro que ela fazia viagens para São Paulo de ônibus. De ônibus. Então você imagina, e eu estudando. Entende, pessoal? E eu estudando. Imagina a minha cabeça, sabendo que a minha esposa estava dentro de um ônibus indo para São Paulo para comprar mercadoria. A minha cabeça. Eu me lembro que no aniversário da minha esposa agora, ela me pediu um carro de aniversário. Ela falou assim, amor, eu quero uma BMW. E eu pude dar para ela o carro. Você acredita, Manu? Acredito porque eu vi. Eu pude dar para ela o carro. Que maravilha. Então você vê. Chegamos no limbo, Manu. Eu quero dizer isso para essa pessoa que me acompanha agora. Chegamos no limbo. E que a minha história, pessoal, de alguma forma sirva para você
para você acreditar muito mais do que eu no início, né, Manu? Sirva para você acreditar muito mais do que eu no início, porque no início quem acreditava por mim era minha esposa. Eu tinha a obrigação de fazer isso acontecer porque ela cria mais do que eu. Vamos falar que ela foi o meu combustível. E você que me acompanha agora, pessoal, que a minha história é de alguma forma, de repente você está aí me assistindo, vivendo a mesma situação, a mesma dificuldade, né? Ou até pior, eu cheguei no limbo. Aquilo para mim foi o ápice da... Mas cada um tem a sua história. E o que eu estou aqui colocando para você é o seguinte: é possível, desde que você seja disciplinado, desde que você tenha foco, desde que você obedeça e respeite o seu capital, né, Manu? Existe essa questão que muitos falam, tem que alavancar. Pô, mas existe a alavancagem que ela é veneno e existe a alavancagem que é antídoto. A gente ensina, né, Manu, no nosso treinamento, a alavancagem que é antídoto. Uma pessoa que coloca muito... Ela coloca, vamos colocar assim, $100 na corretora e ela já quer imediatamente fazer 1.000, é mais provável que ela quebre. Por quê? Porque ela está alavancando. Existe uma forma de você com 100 fazer 1.000, alavancando, mas de forma sábia. Aí a pessoa fala assim, Gel, mas fala como? Obviamente vai demorar um período maior do que aquele que tem 1.000, do que aquele que tem 10.000. Mas operando direitinho acontece. Mas alavancar, ou seja, o que é alavancar? A pessoa entrar com aquilo que ela sabe que se der errado vai estourar a conta dela, ela sempre vai estar entrando pro tudo ou nada. E a bolsa, pessoal, o mercado financeiro, né, Manu, não é um tudo ou nada. Não, o mercado financeiro, tudo ou nada vai para Las Vegas, né? Vai para o cassino. A bolsa é lugar onde se investe com sabedoria, onde se investe com destreza, onde se aplica o dinheiro ali com maestria, porque, Manu, eu aprendi no mercado ao longo desses anos o seguinte: se o meu dinheiro perceber, por maior ou menor que ele seja, que eu não tenho respeito por ele, ele vai sair da minha mão e vai procurar o bolso daquele que o respeita. Então essa pessoa que está me acompanhando nesse instante e só entrega dinheiro para o mercado, ela entrega dinheiro para o mercado porque ela não o tem respeitado. Então ela tem estado no mercado à disposição de outro, que com disciplina e paciência vai lá e busca, vai lá e pega, vai lá e ganha. Israel, mas, poxa, fala mais a respeito disso. No treinamento nós vamos falar. Por isso que a pessoa que nos acompanha tem que assistir até o final. Ela vai me ver bastante ainda, vai ver o Manuzinho bastante ainda. Quer falar alguma coisa, Manu? Se não, eu gostei demais disso aqui e eu fico até meia-noite. Super feliz em ouvir sua história, assim, já sei ela toda, né? Vivi a sua história. Às vezes a pessoa deve estar pensando assim, puxa, por que você não entrou lá no início, logo que você soube que ele estava? Eu tinha também lojas e vivia atarefado com aquele negócio. E a pandemia veio para muita gente, às vezes, com uma situação ruim. E para mim foi a abertura de portas para o mercado. E foi na pandemia exatamente. Foi ali onde eu tive condições de estar entrando no mercado de cabeça. E foi aí que eu consegui abrir mão do mercado tradicional para vir para o mercado financeiro. E foi aí que eu vi e percebi que é muito parecido. Agora tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que eu não tenho funcionário, não tenho horário de abertura e fechamento de loja. Eu não tenho ali a encheção de saco, às vezes, de cliente, essas coisas. Então ali eu tenho muito mais facilidade, que eu trabalho do lado da minha família e na minha casa. Então é muito melhor do que eu ter uma loja. Então hoje, realmente, estou migrando aí para o mercado financeiro. Sem falar, Manu, da liberdade geográfica, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Esses dias você tirou umas férias aí num hotel fazenda sensacional, tava lá você. Trabalhando. Computadorzinho aberto, operando com a gente. Isso. Trabalhando em qualquer lugar você pode trabalhar, então isso é fantástico. Então eu gostei demais da profissão e é por isso que eu estou nela hoje. E você que me acompanha nesse instante deseja realmente fazer a sua imersão aqui no nosso treinamento, vá em frente, tá? E nós vamos nos encontrar lá na frente e eu tenho certeza que muitas águas vão rolar ainda. Só que assista ao treinamento, módulo a módulo, né, mano? Não avance o módulo, ainda que você diga, mas esse aqui eu já sei. Não sabe. Se soubesse, estaria ganhando dinheiro. Assista, porque em cada módulo eu tenho algo especial para te passar. Não avance nada. Assista a cada módulo e quando chegar no final ela vai receber o acesso da sala e nós estaremos lá. Tá certo? E que a minha história sirva de alguma forma, né? Para
combustível para você, porque na verdade muitas pessoas dizem, ele nasceu em berço de ouro, e vou dizer para vocês uma coisa, tem trechos desse nosso bate-papo aqui, isso que algumas coisas ainda não falei, mas que os meus pais estarão conhecendo agora assistindo o vídeo, né? Então, que a minha história sirva para você. O exemplo do Manuzinho que hoje está aqui do nosso lado, tinha ali o seu comércio, as suas lojas também, vários shoppings aqui de Brasília, e que hoje está totalmente inserido no mercado financeiro através da Scalper Team. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, né, Manu? É isso aí. E até então, o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau, tchau.